Olá, é com elevada estima que voltamos a manter contacto consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. E desta vez para falar sobre diabetes mellitus, que é a doença crônica não transmissível mais frequente em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, só em 2019 a diabetes atingiu mais de 463 milhões de pessoas. A cada ano, cerca de 5 milhões de pessoas morrem vítimas de diabetes em todo o mundo. Portanto, hoje nós vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre a prevenção da diabetes e também vamos conhecer a dieta ideal para quem sofre desta doença. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Crônica e silenciosa. A diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue e, se não controlada, pode levar a complicações graves. Entretanto, saber mais sobre esta doença é a chave para manter uma boa qualidade de vida e a saúde em dia, tal como explica a médica internista Sandra Loureiro. O indivíduo que tem diabetes, ele começa a urinar bastante durante o dia e mesmo durante a noite. É um indivíduo que levanta-se várias vezes durante a noite para urinar. Em consequência disso, ele tem muita sede, está sempre a querer beber água e está sempre com fome frequente. Ele tem um açúcar no organismo, mas este açúcar não está a ser usado, então ele tem esta sensação de fome frequente e com o passar do tempo começa a perder peso. Começa a ter infecções de repetição, infecções na pele, infecções urinárias, infecções nas gengivas e vários outros sítios. E começa a ter também, com o tempo, se não tratado, começa a ter visão turva. Então, o formigueiro também nas mãos e nos pés, falo dos sintomas que são mais frequentes. Então, o indivíduo que tem estes sintomas tem que ficar alerta e dirigir-se a uma unidade sanitária para fazer o despiste. Na maioria dos casos, o diagnóstico pega o paciente de surpresa. E foi o que aconteceu com o Sr. João Aron. Do dia para a noite, viu a sua vida mudar. Em 2013, teve que ser amputado a perna e foi dessa forma que descobriu que tinha diabetes do tipo 1. Dali em diante, precisou aprender a controlar a diabetes. Isto inclui medir a glicemia, tomar a medicação, cuidar da alimentação e aplicar a insulina. Faço tratamento com insulina e alguns comprimidos para atenção, outras coisas. 2 vezes por dia. Um de manhã, 44, à noite, 14. A Associação Moçambicana de Diabéticos, Jamudia, assiste em média cerca de 60 pacientes por dia. Estes se beneficiam de um acompanhamento multidisciplinar que faz com que as complicações sejam evitadas e o paciente tenha uma vida normal. Eu vou dizer que a Jamudia é um espaço em que os pacientes ou as pessoas que têm diabetes se sentem em casa. Eles chegam aqui, eles se conhecem, conversam, transmitem um ao outro a sua experiência. Isto é muito bom, mas também tem um acompanhamento de profissionais de saúde. E no acompanhamento não só tratamos a diabetes em si, mas envolvemos pessoal que pode fazer um tratamento multidisciplinar, porque a diabetes não é só a glicemia, é muito mais. Então, aqui temos também um acompanhamento com oftalmologista, com nutricionista, tem um acompanhamento com o preparador físico, temos com o pediatra para as crianças pequenas, temos também um acompanhamento com um psicólogo, que alguns doentes também precisam. Portanto, é um atendimento integrado. Para quem tem o diagnóstico de diabetes, o controlo da doença é fundamental para a prevenção de complicações e para uma vida mais saudável. Mas, para quem não tem ainda o diagnóstico, a prevenção da diabetes passa por adotar um estilo de vida mais saudável, consultar o médico, fazer exames regulares de diagnóstico e ficar atento aos fatores de risco. Se eu tenho, então, o meu pai ou a minha mãe ou os meus irmãos, portanto, parentes diretos que têm diabetes, eu estou em risco de também ter a diabetes. Então, eu vou me cuidar, eu vou praticar atividade física com regularidade,
Eu vou me alimentar de maneira saudável, vou evitar açúcares, vou evitar as gorduras, vou evitar excessos, vou evitar o sedentarismo. Ficar parado é mau, vamos movimentar, fazemos caminhadas. O que eu digo aos meus doentes? Quando falo de praticar atividade física, não estou a referir a virar um grande atleta, não. Mas caminhe, movimente-se, isso é muito importante. Pelo menos 30 minutos por dia, mantenha-se ativo, isso já é bom. E se eu tiver outras patologias que acompanham a diabetes, cuide, é importante. A hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, são patologias que muitas vezes acompanham a diabetes. Se eu não cuidar delas, posso agravar o desfecho. Diferente da diabetes tipo 1, no tipo 2, o organismo não consegue utilizar a insulina de maneira adequada ou ela é produzida em pouca quantidade. Esse tipo é o mais comum da diabetes e manifesta-se com frequência maior em adultos. Estima-se que 90% dos casos de diabetes sejam do tipo 2 e os sintomas podem variar de paciente para paciente. Eu comecei a ter problemas do corpo todo a doer, comecei a ter o problema das pernas, mas a partir do joelho para baixo e lá por baixo, quando eu pisasse assim, mesmo com sapato, sapatilha ou com chinelo, parecia estar a sair, como é que chama, bolhas, mas sem isso, sem bolhas. Fui aguentando, comecei a ter problemas de urinar muito à noite. Sr. Salomão Coça passou por vários hospitais públicos e privados em busca de tratamento para os seus sintomas, sem imaginar que se tratava de diabetes. Depois do diagnóstico, a família teve que aprender a lidar com a doença. E quando se tornou membro da Amodia em 2013, conseguiu controlar a doença e foi se acostumando com a rotina de cuidados. Abalou-me, mas pronto, eu predispus-me a fazer o tratamento. Inicialmente comecei a fazer com comprimidos. Eu fui fazendo com comprimidos, fui fazendo controle com comprimidos, fui baixando até chegar mesmo lá aqueles níveis 7, 8, porque quando a pessoa já é diabética não pode ir aos 4. O nível tem que estar entre 5 e 10. Não pode ir lá porque já é diabética e isso traz outros problemas. Bom, estabilizei. E porque a reeducação alimentar é um dos pilares da terapêutica da diabetes, na Amodia o Sr. Salomão aprendeu os segredos para uma alimentação equilibrada e variada, tendo em atenção as restrições, as quantidades e os horários das refeições. A minha alimentação tem sido o matabicho. 2 horas de tempo depois tem sido um lanchezito aí. 2 horas depois o almoço. 2 horas de tempo depois um outro lanchezito. 2 horas depois um jantar. E 2 horas depois, ou 2 horas e meia depois, ceia. Uma coisa muito simples, não é? Na consulta, porque lá na Amodia depois fiz uma consulta com um nutricionista. É a pessoa que nos orienta como temos que comer. Então recebi as instruções de como tenho que comer, o que é que tenho que comer. A partir do dia em que fomos informados no hospital que ele era diabético, dei graças a Deus porque o próprio médico depois me instruiu, me preparou como cuidar dele, como preparar as refeições dele, como cuidar da dieta em geral. Então, pronto, não foi fácil, mas pronto, conseguimos comprar o azeite, controlamos o sal, o açúcar, passou a não usar o nosso açúcar nacional nesse caso. Passamos a comprar adoçantes, o arroz, ele não estava a aguentar deixar de comer o arroz, enquadrar-se na chima. Fomos comprar o arroz integral, o pão. O grande segredo é preciso assumirem que são diabéticos. Esse é o grande segredo. Porque a partir da altura em que eu assumo que sou diabético, vou aceitar tudo
aquilo que vão me dizer para o meu bem. Mas se você não assume que há de enganar os médicos, mas não está a enganar médico nenhum, está a enganar a si próprio. Talvez, por exemplo, eu vivo de insulina e eu posso, amanhã não picar, depois da manhã não picar. No dia em que eu sei que vou ao controle, picar. Aquela insulina, quando chegar no sangue, vai reduzir o açúcar. Vou lá, a médica, sim senhor, está bem controlado. Saio de lá, tenho que voltar a pegar no final do dia, chego aqui já não pico. Estou a comer. O açúcar está lá. Então, é aí onde aparece o segredo de assumir, primeiro, que é diabético. E depois seguir as orientações. Tomar a medicação a hora certa, refeições a hora certa. Se possível até, sempre a mesma hora. Se mata bicho às 8, todos os dias mata bicho às 8. 2 horas de tempo depois tem que lanchar às 10. 2 horas depois tem que almoçar às 12. 2 horas depois tem que às 14, assim sucessivamente. E chegar a vez de tomar a medicação do fim do dia, tomar. É muito importante saber que, para o tratamento da diabetes, a diabetes é um mundo, é muita coisa envolvida. Controlar os olhos, controlar a função renal, etc. Mas são 3 pilares principais que este indivíduo que está em casa tem que saber. O resto há de deixar aqui com o médico, mas ele tem que saber, primeiro, cumprir com a medicação. Não deixe os comprimidos acabarem para ir depois ir à unidade sanitária para ir buscar mais. Está a correr risco de ficar alguns dias sem medicação. Pode acontecer alguma coisa que ele não possa ir à unidade sanitária, mas já parou a medicação. Importante ser regular na medicação. Segundo, praticar atividade física. Não se deixe parado. Faça alguma atividade, pelo menos 30 minutos por dia. Terceiro, faça uma alimentação saudável. Só em 2019, a diabetes atingiu cerca de 463 milhões de pessoas em todo o mundo. Estes números são devidos, sobretudo, aos hábitos sedentários e má alimentação, sendo a obesidade uma das causas mais associadas a esta patologia. Por conta de algumas restrições que o paciente com diabetes tem na sua alimentação, muitas vezes pensamos que é preciso investir muito e gastar muito dinheiro na compra de alimentos para uma dieta saudável. Entretanto, isto não constitui a verdade, pois é possível montar um cardápio, sim, para um paciente com diabetes, contendo alimentos de fácil acesso e que estão disponíveis para todos os moçambicanos. Por isso, vamos ter algumas dicas nutricionais na reportagem a seguir com o nutricionista Aleixo Luciano. Invadimos hoje a cozinha da Escola de Culinária ASMA, porque o assunto é alimentação. Temos como convidado o Dr. Aleixo Luciano, nosso nutricionista, que hoje vai nos dar algumas dicas, orientações e recomendações sobre como é que um diabético deve se alimentar. Olá, Dr. Aleixo, e seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. Olá, muito obrigado e aproveitar desde já cumprimentar os caros telespectadores e quero dizer que também vai ser uma conversa muito interessante. Isto é uma vez que assinalou-se recentemente o Dia Mundial das pessoas vivendo com diabetes, Sim. não é? Então nós queremos aqui tentar trazer recomendações nesse caso de como é que as pessoas vivendo com esta doença ou mesmo aqueles que também ainda não chegaram ao ponto de poder ter esta doença possam se prevenir e aqueles que têm, como possam cuidar-se na base da alimentação e eventualmente do estilo de vida, não é? Muito bem, daqui a pouco eu sei que o doutor tem boas sugestões e recomendações para todos nós hoje. Temos também aqui a chefe Nilza, da Escola de Culinária ASMA, que está a ajudar-nos, vai nos ajudar a montar os pratos.
Mas antes mesmo, porque este assunto da diabetes, por conta das restrições, muitos mitos e verdades giram em torno da alimentação para um diabético. Gostava que, em primeiro lugar, o doutor nos esclarecesse quais são os alimentos prós e contras, ou seja, os que auxiliam no controle dos níveis de glicose no nosso organismo e aqueles que nós devemos retirar da nossa dieta. São recomendados, sim, de princípio, alimentos integrais, ou seja, alimentos provenientes da terra ou naturais. Refiro-me, por exemplo, para o caso dos tubérculos, por exemplo, o arroz integral, a farinha de milho, assim como de mexoeiro, uma pira integral. Isto é, naquilo que efetivamente são alimentos que fornecem energias, não é? E também na parte, por exemplo, daqueles que fornecem proteínas, refere-se ou faz a menção do princípio de carnes brancas. Carnes brancas, isto é, como o peixe, o frango e outros mariscos, não é? Assim como também as leguminosas, embora as leguminosas não fazer parte das carnes brancas, mas sim ela compete ao grupo de leguminosas que faz parte dos vegetais, não é assim? Isto é, são alimentos que fornecem proteínas ou aqueles que ajudam o organismo a construir-se. E também, se for para o caso das gorduras, clama-se mais para o consumo de gorduras boas, aqueles que encontramos também no peixe, no azeite, ok? E em últimas instâncias, que de certa forma é ainda consideravelmente, posso assim dizer, de extrema importância, que em momento algum não deve faltar nas refeições da pessoa vivendo com diabetes, refiro-me dos vegetais. Vegetais, isto é, as verduras, ok? Isto é, uma vez porque elas são ricas em fibras, okay? Ou têm esta característica, ou têm essa estrutura que lhes confere este privilégio, que são as fibras, e não só também as vitaminas e sais minerais, sem se esquecer também das substâncias, como se diz, químicas, né, que elas possuem, como por exemplo os flavonoides, ou seja, os fitoquímicos no seu todo, não é? Substâncias essas que quando o indivíduo consome, acredita-se que elas são capazes de, por exemplo, dar longevidade às células. Então, agora sim, vamos aprender a montar um cardápio para paciente diabético. Doutor Aleixo, pode me acompanhar? Acho que podemos passar para o outro lado da bancada para mostrar aos nossos telespectadores o que a chefe Nilza preparou para nós hoje. Olá, chefe Nilza. Olá, então, a primeira sugestão é do matabicho. Tu pode aproximar para nos explicar melhor, porque temos aqui um matabicho, um pequeno almoço com ovo, mandioca. Acho que os nossos telespectadores também lá em casa conseguem ver. Ovo, mandioca, legumes. São alimentos de fácil acesso que acredito que todos nós podemos encontrar do Rovuma Maputo e do Zumbau Índico e que podemos incluir estes alimentos no nosso pequeno almoço. Então, doutor, pode nos explicar mais ou menos do que é composto este prato, quais são os nutrientes que nós encontramos num prato como este para o matabicho? Sim, devo dizer que de antemão, geralmente a diabetes tem sido uma condição que surge devido à situação da obesidade, ok? Mas atualmente alguns estudos revelam o contrário, mas geralmente tem sido nesta circunstância. As pessoas que desencadeiam a diabetes partem de uma situação em que eles foram condicionados por conta da obesidade. Então, eis aqui a sugestão deste prato, isto porque, como podemos ver, todos estes alimentos que estão aqui compostos nesse prato são cozidos, ok? Isto é, cozido significa que estão isentos de calorias, ok? Então,
E vale recordar, doutor, que é um Sim. prato colorido, já agrada Com os certeza, olhos. com certeza. Isto é, só desta diversidade da coloração já dá para perceber que há aqui vários componentes nutricionais. Ok. Ok? Então, no lugar do pão, nós sugerimos o tubérculo, a mandioca. Ok? A mandioca é esta que o que dispõe dentro do organismo são energias. Isto é, para nós podermos conseguir realizar as nossas atividades do nosso dia a dia, nós necessitamos de energias. Então, e nós já sabemos que para o indivíduo com diabetes, ele já tem esta produção de insulina de forma deficitária. Ok. Então, a quantidade também que está disposta no prato, significa, como nós dissemos, a pessoa com diabetes tem que consumir pequenas quantidades, mas várias vezes ao longo do dia, para com que o seu nível de glicemia ou de glicose no organismo não suba de forma drástica e criar um choque. Por outra, então, temos ali também o ovo. Sim. Temos o ovo que lhe vai conferir proteínas, ok? Ovo este que também, como podemos ver, é cozido. A gente optou por não fritar, ok? Não fritar e nem fazer, por exemplo, um omelete, ok? Então, por sua vez, temos os legumes. Temos os legumes. Legumes esses que são ricos em vitaminas e sais minerais, acima de tudo, tem a pertinência da fibra. Ok. O que as fibras fazem no nosso organismo? Para indivíduos, por exemplo, com diabetes, mesmo que ele consuma um alimento que tenha uma intensidade, por exemplo, de açúcar elevada, as fibras, o que que fazem? Elas regulam, ok? Regulam a absorção do açúcar. Ou seja, causa um equilíbrio no nosso organismo. Com certeza. Isto é, se o açúcar iria chegar ao nível, a corrente sanguínea de forma Elevada. drástica, as fibras o que que fazem? Elas fazem com que chegue aos poucos. Isto é, uma vez que o paciente, como dizia, ele produz pouca insulina. Então, essa pouca insulina que produz vai ter a capacidade de transportar, levar aquele pouco açúcar que as fibras fazem com que chegue e levar dentro das células e o paciente ter energias para realizar as suas atividades. Temos o outro prato que é sugestão para o almoço. O que é que temos aqui, chefe Nilza? Aqui temos o arroz. Arroz Integral. Integral, sim. De alface. E Peito de frango. Então, doutora Aleixo, olhando este prato, o que é que pode nos dizer? Bem, este prato é também muito bem sugestivo para um paciente com diabetes. Isto é, pela questão da quantidade, isto é, o tipo do alimento que foi também selecionado, que foi escolhido, e também a questão da preparação do mesmo. Sim. Temos o arroz integral. O arroz integral, o que significa que ele mantém todas as suas propriedades funcionais, isto é, que vão favorecer ao organismo nesse caso. Ele é fonte de energia, ok? É fonte de energia e, pelo fato de ser integral, significa que ele também possui quantidades de vitaminas e sais minerais, ok? Isto é, como dizia, ele está com as suas propriedades ainda, podemos assim dizer, intactas. E depois temos ali o frango, ok? Sim. O frango, fizemos um frango grelhado, ok? Fizemos um frango grelhado e não frito e nem um guisado, Sim, ok? Porque sim. um frito e o guisado significa a adição De óleo. de óleos, por ali em diante. E como dissemos de antemão, que um paciente com diabetes, ele de princípio, ou seja, geralmente tem vindo de um histórico de obesidade, ok? Então, nós queremos com que esse paciente reduza do peso e mesmo reduzindo o peso, ele tenha o açúcar ou tenha glicose suficiente para poder realizar as suas atividades do seu dia a dia. E temos ali a salada de alface. Salada de alface esta aqui, os componentes que fazem parte da salada de alface são também de origem natural, ok? E também elas, por esta riqueza que elas trazem em termos da característica das fibras, ok? Fibras essas que, como dizia anteriormente, que elas têm a capacidade de fazer com que o açúcar chegue de forma paulatina ao nível das células, ou a nível das células, ok? Muito bem, vamos a mais um prato.
que é a sugestão de jantar, como diz a chefe Nilza, e é o meu predileto porque eu gosto de verduras. Estou a ver aqui uma verdura que me chama muita atenção. Doutor, por favor, peço que faça a apresentação deste prato para todos os telespectadores que estão neste momento a assistir o Saúde e Vida. Bem, aqui estamos diante de uma sugestão também digna, ou nesse caso, o paciente vivendo com diabetes, ok? É uma chima, sim, na base de farinha de mapira, sim, ok? Isto é um cereal natural nesse caso e de forma integral, ok? Esta farinha ou chima essa que nos fornece a sua função ao nível do organismo, fornecer energias, ok? Energias e não só pela essa componente, só pelo fato de ser uma farinha integral, sim, significa que ela possui vitaminas e sais minerais e parte também de fibras, ok? Ali também o peixe, como dissemos. O peixe. Se for a notar, estamos aqui a fazer a apresentação de carnes brancas. Sim, okay? No primeiro almoço, no almoço o frango. Sim, o frango, o grelhado, e no jantar o peixe grelhado. Ok? Peixe esse que, isto é, o paciente vivendo com diabetes, ele precisa de ter a musculatura, ok? Ter a musculatura ou ter as células e tecidos saudáveis, sempre em construção ou em manutenção ou em reabilitação. Então, a proteína como fonte vai poder favorecer estes aspectos, ok? E sugerimos ali, no lugar de uma salada, isto é, de uma salada assim, sugerimos o tzeque. Exatamente, okay? o Sugerimos o tzeque. tzeque, uma verdura que qualquer um de nós tem acesso, sim, com facilidade, ok? E sem muitos custos. E, como podemos, ela é um potencial, tem um enorme potencial em termos de vitaminas e sais minerais, e também agrega a componente de fibras. Então, o denominador comum nisto tudo é de que o paciente sempre tem que se preocupar em consumir, de princípio, produtos naturais, sim, e cozidos de forma digna, isto é, tem que ser um cozido ou um grelhado, ok? E também pautar por aquilo que são alimentos que, de certa forma, lhe agreguem muitas fibras, ok? Então, fibras essas que, como me referi, as funcionalidades tais, e, se calhar, temos a nossa sobremesa. Uma sobremesa, okay, sugestão de lanche. Sim, o doutor bem referiu no início desta conversa que o paciente com diabetes não pode ficar muito tempo sem se alimentar, e nos intervalos o paciente pode comer uma peça de fruta. Então temos aqui uma salada de frutas. Sim. Bom, e é importante frisar algo. Que em cada uma destas 3 refeições é importante com que o paciente faça alguns lanches. Exato. Okay? Faça Nos meios das refeições. Pequenos, é isso mesmo, porque dissemos pequenas quantidades, mas várias vezes ao longo do dia, ok? Então, se tiver que optar por um lanche entre as refeições, a eleição é uma fruta, ok? Mas existe aquilo que se diz também, optar por aquelas frutas que têm um baixo índice glicêmico. Certo. Okay? O assunto que o doutor falou no início. Com certeza, sim. O baixo índice glicêmico. O baixo índice glicêmico significa aquelas frutas que têm o potencial de açúcar elevado. Embora que as frutas tenham o açúcar frutose, mas existe aqui esta proporção em termos do nível de açúcar por cada uma delas. Então é importante que se vele mais pelas frutas que têm um baixo ou médio ou intermédio índice glicêmico, que é para não fazer com que o nível de açúcar suba de forma drástica ao nível do organismo. Bom, eu espero que você tenha gostado das sugestões que preparamos para si hoje. Tal como todos os telespectadores poderão perceber, não é preciso gastar muito dinheiro para ter uma dieta saudável e equilibrada. Tudo aqui foi preparado de forma simples: grelhados, shiitakatos, os vegetais, a mandioca, são alimentos fáceis
acessíveis que podemos encontrar em qualquer mercado e assim garantirmos uma alimentação saudável e equilibrada. Doutor Aleixo, em jeito de últimas considerações, o que é que o doutor tem a dizer para os nossos telespectadores? Em gesto de últimas considerações, tenho a dizer que é possível sim viver com diabetes, viver de forma saudável e com muita longevidade, ok? Desde que nós consigamos seguir devidamente as recomendações que nos são dadas, isto é, pelos profissionais de saúde, principalmente, porque é necessário fazer sempre consultas de forma regular para poder seguir um bom termo nisto tudo. E agora, também é importante frisar que nos intervalos das refeições, como nós fomos partilhando, é importante com que se faça o consumo de água, ok? Isto é, acompanhe-se as refeições com água, isto é o primeiro líquido ou é o líquido de eleição durante as refeições, porque como dizia no princípio, os pacientes com diabetes, eles têm sentido muita sede, ok? Têm sentido muita sede e muita vontade de ir à casa de banho. E nisso significa que deve repor a água que está sendo excretada, ou que está sendo retirada do organismo. E não só, o próprio organismo, pelo processo de funcionamento do próprio organismo, já produz enormes substâncias desagradáveis ao organismo. Então, consumindo a água ajuda a favorecer isto e também recomendar com que faça regularmente alguns exercícios físicos, que é mesmo para manter a forma, ok? E não paute por um estilo de vida sedentário, ok? Isto é, que é mesmo para poder ter agregar esta componente da longevidade. E muito obrigado. Muito obrigada, doutora Aleixo. Queremos também agradecer do fundo do coração à Escola de Culinária ASMA por ter aceito este desafio de trazer estas sugestões para o programa Saúde e Vida através da chefe Nilza, e nós esperamos contar com o apoio da Escola de Culinária ASMA nas próximas oportunidades. Podem contar, é sempre um prazer enorme poder trazer sugestões positivas para quem tem diabetes ou até mesmo quem tem uma vida saudável ou padece de uma diabetes. É sempre bom alimentar-se de maneira saudável. Nós estamos aqui para poder servir e mostrar a todo mundo. Muito obrigada. Bom, por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Você já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.